Veja agora no Jornal da TVTC. Diretor Rony Pignaton diz que seu Unis é motivo de orgulho. Gestores são homenageados em cerimônia pelos 10 anos do Centro Universitário e 26 da interiorização da UFES no Norte. Na comemoração, autoridades enaltecem jornalismo comunitário construtivista da tribuna do Cricaré. E você vai ver também. Representantes de pequenos agricultores capixabas fazem reivindicações a deputados. Estado define encontros regionais para estratégias de combate ao Aedes aegypti. Tem um destaque policial. Grávida vai parar em hospital depois de ser agredida durante assalto. Quarta-feira, dia 17 de agosto, o Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. A incidência de doenças causadas pelo Aedes aegypti diminuiu em todo o estado, mas o trabalho de enfrentamento ao mosquito não pode parar. Por isso, a Secretaria Estadual da Saúde e a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano vão promover a partir desta semana uma série de reuniões regionais. O objetivo é mobilizar os municípios para a continuidade do combate ao transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. Os encontros vão acontecer em 4 regiões, começando pela região metropolitana amanhã, às 9 horas em Vitória. No dia 23, será a vez dos municípios da região central, em Colatina. Os municípios da região sul se reúnem no dia 26, em Cachoeiro de Itapemirim. Por fim, no dia 30, a última reunião está marcada para São Mateus, direcionada para todos os municípios do norte do estado. 2 mulheres foram assaltadas no bairro Nova São Mateus. Uma delas estava grávida e precisou ir para o hospital depois de ser agredida. Paloma Tomás. O crime aconteceu próximo à Igreja Católica. Uma mulher relatou à polícia que o ladrão estava armado e roubou o celular dela. A outra vítima, que está grávida, foi socorrida pelo pai e levada para o Hospital Maternidade de São Mateus. Ela disse aos policiais que o ladrão pegou a bolsa na qual estavam dinheiro, um celular, documentos pessoais e também as chaves de casa. Depois, deu várias coronhadas na cabeça dela, provocando um corte. Segundo a Polícia Militar, no local tem uma câmera de vídeo monitoramento, que pode ajudar na identificação do criminoso. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Alguns serviços estão prejudicados nas agências da Receita Estadual há 40 dias por falta de pessoal na gerência. A repórter Paloma Tomás tem as informações. Desde 8 de julho, 114 auditores da Receita Estadual entregaram os cargos de chefia. Segundo o chefe adjunto da agência de São Mateus, Daniel Moraes, cerca de 10% dos comissionados ainda ocupam os cargos. No município, tem 5 fiscais que não estão executando serviços por falta de ordem gerencial. De acordo com o Sindifiscal, que representa a categoria, de 580 vagas para auditores, o estado tem 334 preenchidas. Na agência da Receita Estadual em São Mateus, os serviços que não precisam de encaminhamentos estão sendo realizados, mas segundo o chefe adjunto, estão ocorrendo atrasos. Os produtores rurais podem procurar uma agência para solicitar blocos de notas fiscais, independente da circunscrição. Segundo o chefe adjunto da agência de São Mateus, Daniel Moraes, a categoria reivindica a reestruturação da Secretaria Estadual da Fazenda, reposição do quadro de funcionários, no caso auditores, criação de estatuto próprio dos auditores e reajuste salarial. Veja a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Nova Venécia não deve chover. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. É a TVTC interagindo com você. Veja depois do intervalo, Artung e Bancada Federal Capixaba apresentam proposta ao ministro para renegociar dívidas de produtores rurais. Ei, você!
Já pensou como vai escolher a sua faculdade? Aí vai uma boa dica. Não confie na sorte. Confie na Multivix. 3 entre as 4 melhores instituições de ensino superior do estado são da Multivix. Acesse melhoresfaculdades.com. Veja as notas e comprove os resultados segundo o Ministério da Educação. Agora você já sabe. Quando o assunto é o seu futuro, não arrisque. Vem pra Multivix. Multivix, multiplicando conhecimento. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova. O governador Paulo Artung e o secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, ao lado de representantes da bancada federal capixaba e do setor produtivo, reuniram-se com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o do Planejamento, Diogo Oliveira, para tratar da estiagem que atinge o Espírito Santo e das perdas agrícolas. A comitiva conseguiu encaminhar uma proposta ao Conselho Monetário Nacional que permite a renegociação das dívidas dos produtores rurais capixabas. O voto que será encaminhado ao Conselho beneficia os produtores com financiamentos contraídos junto aos bancos públicos e demais instituições financeiras. A renegociação abrange os recursos para custeio e para investimento, que poderão ser prorrogados caso o voto seja aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Otaciano destacou que a proposta atende ao Espírito Santo e contempla todos os agricultores do estado que sofrem com a estiagem que prejudica as lavouras. No próximo dia 25, a medida será avaliada pelo CMN, que é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. A medida estende o parcelamento por até 5 anos. No Espírito Santo, existem 8 bilhões de reais aplicados na carteira de crédito agrícola, sendo que 1 bilhão e 700 milhões de reais vencem este ano. E entre os membros da bancada federal capixaba presentes nesse encontro em Brasília estava o senador Ricardo Ferraço. Ele ressalta a importância da proposta para as renegociações das dívidas dos produtores rurais capixabas. Muito positiva a reunião com o ministro da Agricultura, o ministro Blairo Maggi, uma vez que nós apresentamos todos os fundamentos para essa que é a mais complexa crise hídrica do nosso estado. São 3 anos de seca, a mais complexa seca dos últimos 80 anos, trazendo muitos prejuízos para os nossos produtores rurais. E a nossa reunião foi em razão de conseguirmos uma repactuação das dívidas dos nossos produtores. Nós já tínhamos um debate aqui no Congresso em relação a uma medida provisória que limitava apenas a região da Sudene, apenas o norte do estado. Nessa negociação que nós estamos fazendo com o Ministério da Agricultura e com o governo federal, nós teremos um voto sendo levado ao Conselho Monetário Nacional para incluir todo o estado do Espírito Santo, porque essa seca ela está presente no norte, mas também está presente no sul. E nós precisamos dar o mesmo tratamento aos nossos produtores rurais. Nessa renegociação, nós estamos relacionando recursos dos bancos privados, Banco do Brasil, Sicobi, Bandes, BNDES, Banestes, enfim, todos os bancos que fazem linha de crédito poderão e serão autorizados pelo Conselho Monetário Nacional a renegociarem essas dívidas, até porque os capixabas têm um histórico de adimplência, mas essa seca dos últimos 3 anos, e em razão inclusive da recuperação, sobretudo da cafeicultura, que não se dá de uma safra para outra, vai necessitar de um parcelamento, de uma renegociação, para que os produtores fiquem adimplentes e eles possam continuar recebendo crédito rural. Estou muito confiante, muito esperançoso que no dia 25, nessa reunião do Conselho Monetário Nacional, nós tenhamos um voto que faça justiça para com as dificuldades dos nossos produtores rurais do Espírito Santo.
Na agenda em Brasília, o governador Paulo Artung reuniu-se com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, para tratar dos trâmites da abertura do capital da Cesan. A medida é uma ação do governo do estado para ampliar a capacidade de investimento da estatal e abrir 49% do controle da empresa para investidores. A expectativa é capitalizar R$500 milhões para a empresa. Artung teve reunião também com o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Cefarelli, sobre uma possível operação de crédito por parte do governo estadual na antecipação junto ao banco de um crédito de até R$500 milhões para compensar as perdas com royalties de petróleo entre 2015 e 2016. Já no encontro com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o assunto foi um antigo pedido junto ao Ministério, o ressarcimento dos cofres capixabas pelos serviços custeados pelo governo do estado no Sistema Único de Saúde, o SUS. E na Assembleia Legislativa, representantes de pequenos agricultores fizeram reivindicações aos deputados estaduais. O plenário aprovou o pedido de urgência para 5 projetos, 3 deles de iniciativa do Poder Executivo. Essas matérias já entram na pauta da ordem do dia para análise das comissões permanentes em plenário. Um dos projetos autoriza o governo a contratar empresa para fazer um levantamento detalhado das obras paradas no estado. Na justificativa da matéria, o governador Paulo Artung argumenta que em 2015 foi feito um levantamento que apontou que pelo menos 150 obras estão paradas no Espírito Santo. Nesta terça-feira também, os deputados receberam representantes de pequenos agricultores. Eles falaram sobre dificuldades enfrentadas, especialmente a queda na produção, e pediram apoio dos deputados. Nós estamos trazendo o problema que a seca vem causando aos agricultores. Não tem como produzir, não tem condições de produção. A nossa agricultura familiar capixaba, ela tem linha de financiamento de crédito subsidiada, que é recursos do Pronaf e de outras linhas, e que essa agricultura, apesar de não estar conseguindo produzir nem o seu próprio alimento, está sendo duramente cobrada pelo sistema financeiro. E nenhuma medida ainda foi colocada para nós até agora. Ficamos sabendo que se existir um decreto de calamidade do governo do estado e se ele for reconhecido pelo Ministério da Integração, o governo federal tem como interferir aqui. Uma outra questão que estamos trazendo para debater com o governador, aliás, já está na mesa do governador essa pauta já há um bom tempo, é a necessidade da criação de um fundo emergencial. Trata-se de um recurso para socorrer as famílias enquanto perdurar o período da ausência de chuvas, da impossibilidade de produzir. Para isso precisa passar aqui por este plenário. Portanto, é importantíssimo que o plenário, que os deputados se envolvam nessas questões. E um destaque nacional, depois de 2 horas reunido com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes dos partidos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, definiu o rito do julgamento final da presidenta afastada Dilma Rousseff, que será presidido por ele. Pelo calendário, o julgamento terá início na quinta-feira da semana que vem, dia 25, às 9 horas. Segundo estima o ministro, deve durar no mínimo 4 dias. Os 2 primeiros dias serão dedicados à apresentação de questões de ordem e à oitiva das 8 testemunhas arroladas. A acusação, que abriu mão de 4 nomes, vai apresentar apenas 2 testemunhas, enquanto a defesa manteve as 6 a que tem direito. E você vai ver depois do intervalo, autoridades enaltecem a TC na cerimônia pelos 10 anos do CEUNES e 26 da interiorização da UFES, no norte capixaba. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré.
As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. A TVTC exibe esta semana o programa TVTC Rural, que vai ao ar em 2 horários, às 7 da manhã e às 8 da noite. É uma série de 7 programas sobre o workshop Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, realizado pelo Governo do Estado por meio de SEAG, Incaper, EIDAF e pela Faculdade Multivix de Castelo. O programa de hoje destaca a palestra Manejo de Pastagem e Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, feita pelo produtor rural Jurandir Melado, da Fazenda Ecológica. Amanhã será mostrada a palestra Manejo da Lavoura, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, com o pesquisador Ramon Costa Alvarenga, da Embrapa Milho e Sorgo. Programa TVTC Rural em 2 horários, às 7 da manhã e às 8 da noite. Oferecimento Uniaves e Agropet Veterinária. A UFES comemorou 26 anos de interiorização e 10 anos de implantação do CEUNES, numa solenidade que teve a presença de gestores do centro universitário, autoridades municipais e estaduais, além de representantes da sociedade mateense. A cerimônia de homenagem aos 10 anos de implantação do Centro Universitário Norte do Espírito Santo em São Mateus e dos 26 anos de interiorização do ensino superior no Norte Capixaba teve a participação do padre Aldir Roque Loz, que fez uma homilia e orou pelo CEUNES. Estiveram presentes o reitor da UFES, Reinaldo Cento Ducati, o secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, representando o governador Paulo Artung, o presidente do Incapé, Marcelo Suzar de Almeida, o deputado federal Jorge Silva, o vice-prefeito Kedson Quaresma, representando o prefeito Amadeu Boroto, demais membros da comunidade acadêmica, além de alunos e o diretor-geral da Rede TC de Comunicações, Márcio Castro. O reitor cita que houve muitas dificuldades para a interiorização e ressalta a importância da ação. Percebemos que também a região sofreu um processo de desenvolvimento político, econômico, cultural e social, através do quê? Daquilo que a universidade pode oferecer, que é atrair pessoas em busca de uma formação profissional superior e também naquilo que ela produz através do seu conhecimento, do desenvolvimento de tecnologia, oferecer à região, à sociedade local e até à sociedade brasileira como um todo, essa produção, essas contribuições para o processo de desenvolvimento. E certamente isso também pode e deve ter provocado uma melhoria na cidade, do ponto de vista também dos interesses dos jovens e das oportunidades que estavam colocadas para os jovens, de uma facilidade maior para eles poderem cursar um curso da nossa universidade, o que antes era mais difícil porque teriam que se deslocar para outros locais, outras regiões. Agora fica mais próximo dos seus locais de moradia e traz mais facilidade e coloca isso mais ao alcance de cada um deles. As possibilidades são maiores e isso contribui efetivamente para a melhoria e a mobilidade social através da educação. Participantes das várias etapas da presença da UFES em São Mateus foram homenageados. Um deles foi o gestor da Coordenação Universitária Norte do Espírito Santo, no período de 1994 a 1995, o professor Santinho Ferreira Souza, que destacou a evolução do ensino superior público no Norte Capixaba. Sem dúvida, a evolução marcadamente diferenciada comparado com o que nós vivemos aqui no norte do estado entre 91 e 95. 91 com a chegada do curso de Educação Física em Nova Venécia e 91 o curso de Pedagogia, Matemática e Biologia em São Mateus e na sequência 92 o curso de Letras. Enfim, eram cursos de licenciatura e o que nós temos hoje no norte do estado é um centro universitário
com instalações modernas, especializadas e com vários cursos e nível de graduação e nível de bacharelado. Sem dúvida, a comparação não pode duvidar de que o centro evoluiu de uma forma espantosa, em bastante tempo. Em pouco tempo ele evoluiu com muita rapidez. O secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, reafirmou a parceria do governo do estado com a universidade. Ele registrou a importância da bancada federal no processo de expansão do ensino superior no estado e lembrou também do edital lançado pelo governador Paulo Artung para pesquisa em agropecuária. No ano passado, nós lançamos um edital de pesquisa para agropecuária no valor de 14 milhões de reais, focado em agropecuária. Foi o maior edital publicado no ano passado no Brasil, em qualquer área. A lógica parecia ser muito mais fácil entregar trator e colocar a faixa de agradecimento embaixo. Muito obrigado, não sei quem está entregando um trator, um secador de café. Mas a gente tentou romper essa lógica do que era mais fácil, talvez até que fosse eleitoralmente mais interessante, mas a gente focar numa política pública que eu acredito que de fato seja transformadora, que é a pesquisa, e a gente tem que destinar recursos do Tesouro Estadual, porque a gente acredita que realmente vai fazer a transformação da sociedade, a transformação dos nossos produtores rurais. O deputado Dr. Jorge Silva disse que o CEUNES é uma obra inacabada, porque está em constante construção. E essa obra é uma obra inacabada. Vai passar o Marcelo Suzarte, passou, vai passar o Rony, vai fazer muita coisa, né? E muitas coisas vão ficar para frente. Eu não tenho dúvida que esta é a maior empresa do norte do estado do Espírito Santo nos últimos 30 anos. Em todos os aspectos. Nós avançamos, nós crescemos do ponto de vista industrial, a cidade cresceu, o norte do estado cresceu, recebemos várias plantas industriais aqui, mas esse é o instrumento transformador. O vice-prefeito Kedson Quaresma lembrou que na juventude acompanhou pelas páginas da TC a mobilização pela interiorização da UFES no norte capixaba e se engajou na luta pelo ensino superior em São Mateus. Agora faz parte do corpo docente do CEUNES. Eu também faço parte dessa universidade, seja há 26 anos atrás, quando eu estava no ensino médio, saindo aí pelas ruas, protestando para que a coordenação ela não saísse daqui, que o CEUNES não saísse daqui. E também hoje eu faço parte dessa história, porque eu também sou professor hoje nessa instituição. O diretor-geral da Rede TC de Comunicações, Márcio Castro, destacou que o jornal Tribuna do Cricaré teve uma participação de muita mobilização, informação e reflexão em todos os momentos importantes desde a fundação da TC em 1984. A participação da Tribuna do Cricaré foi como uma verdadeira tribuna, uma tribuna para que se pudesse reivindicar, para que se pudesse estimular as pessoas a participarem deste movimento, a fazer as reflexões, a cobrar das autoridades, às vezes até arcando com retaliações dessas autoridades, porque elas não compreendiam, não desejavam fazer essa interiorização da forma como a sociedade de São Mateus reivindicava e pedia. Então, foi um papel de informação, de comunicação, de uma comunicação construtiva, de uma comunicação solidária, comunitária, que busca objetivos e metas para que toda a sociedade pudesse compartilhar. É um momento único. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Márcio Castro destacou também que a conquista do CEUNES foi uma das mais belas lutas sociais do norte do Espírito Santo, travada com a participação ativa de muitas lideranças políticas, como os prefeitos Pedro dos Santos Alves, de 1989 a 1992, e Laureano Zancanella, de 2001 a 2008. Lembrou também os vereadores desses períodos, com a atuação destacada de Erickson Peçanha, na condição de presidente do Legislativo, e depois dos que abriram mão de emendas parlamentares destinadas a outras obras, para permitir a aquisição do terreno para o campus federal. Além da Associação de Ex-Alunos e Amigos da CEUNES, o prefeito de Pinheiros, de 2001 a 2008, Gildevan Fernandes,
sindicalistas, estudantes, religiosos, em especial, como definiu, a luz emanada da sabedoria e liderança de Dom Aldo Gerna. E o jornalismo comunitário construtivista exercido pela Tribuna do Cricaré foi homenageado por oradores durante a cerimônia de comemoração dos 10 anos de fundação do CEUNIS e dos 26 anos de interiorização do ensino superior no norte do Espírito Santo. O diretor do CEUNIS, Rony Pignaton, o padre Aldir Roque Loss, o secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, e o vice-prefeito Keidson Quaresma citaram a TC em seus discursos. Segundo Otaciano, a direção do CEUNIS homenageou de forma muito importante pessoas de dentro da universidade, mas ressaltou que a sociedade civil também merece ter o trabalho reconhecido. Saudando o diretor-geral da Rede TC de Comunicações, Márcio Castro, Otaciano fez questão de registrar a participação da Tribuna do Cricaré pelo que chamou de papel extraordinário e fundamental na expansão e na concretização desse sonho. Ele enalteceu a capacidade que o jornal tem de pautar a sociedade e as lideranças políticas do Estado. Rony Pignaton frisou que o CEUNIS atua intensamente para estreitar os laços com a comunidade e que nesse processo de crescimento e conquistas valoriza a participação de todos. Ele destacou a TC como parceira de todos os momentos. O padre Aldir lembrou a contribuição importante que a TC tem dado na divulgação das ações mais importantes que ocorrem no Centro Universitário Norte do Espírito Santo. Ele frisou que acompanha as atividades do CEUNIS por meio do jornal. Já o vice-prefeito Keidson relatou uma memória desde os tempos da juventude, dizendo que foi nas páginas do jornal Tribuna do Cricaré que sentiu a necessidade de participar da mobilização pela conquista do CEUNIS. Disse que cursava o ensino médio e os alunos eram convocados pelos professores para irem às ruas chamar a atenção das autoridades. Hoje, tem o orgulho de ser professor do CEUNIS. E para encerrar, vamos falar da Rio 2016. A seleção brasileira masculina de futebol venceu hoje a de Honduras por 6-0 e vai disputar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. A partida levantou o Maracanã, com direito a gol relâmpago de Neymar, 2 gols de Gabriel Jesus e um pênalti já nos acréscimos do segundo tempo. Marquinhos e Luan também fizeram um gol cada. A disputa pela medalha de ouro será no próximo sábado, às 5h30 da tarde, também no Maracanã. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Uma boa noite para você. Para defender uma causa, você pode criar um exército. Fazer barulho. Abaixo-assinado. Greve de fome. Parar o trânsito. Engajar os amigos. Gritar. Espernear. Protestar. Só não pode perder a vontade de mudar o mundo. Lute pelos direitos das crianças. Fundação Abrinq. Você com o poder de transformar. E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? Você que tá assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esportes de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na NGT. Quinta-feira, às 10h30 da noite, aqui pela NGT, o Show e Roda tá na temporada Pé na Areia, ó. E cada atração que estamos reservando pra você, confira! Tem o quadro Adrenalama e ainda tem muito mais. Te espero na quinta-feira, às 10h30 da noite. Não vai perder, hein? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não percam
todo domingo às 10 da manhã, o programa Brasil Agro Sertanejo. Comigo, Elias Romão, aqui na rede NGT de televisão. Tchau!